Minha irmã, meu irmão, estamos celebrando a 7ª e última semana do tempo pascal, semana situada entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Neste período se celebra a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. É preciso, para além de nosso empenho em favor da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja, colocarmos nas mãos do Senhor a obra da unidade dos cristãos, que supera nossos esforços. A unidade é um dom do Espírito Santo. Preparar a solenidade do Divino Espírito Santo deve ser um gesto de fé que sempre nos apela a assumir uma espiritualidade de comunhão, caminho para a superação de oposições que ferem a unidade dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servia ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei, anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos nesta terça-feira da 7ª semana do tempo pascal o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 27. Texto que relata o discurso de despedida de Paulo aos anciãos de Éfeso, na cidade de Mileto. Sabendo que provavelmente não os verá novamente, o apóstolo faz um discurso emocionante, refletindo sobre seu ministério, sua fidelidade ao anúncio do Evangelho e sua disposição de enfrentar os desafios que o aguardam em Jerusalém. Paulo convoca os anciãos de Éfeso para compartilhar seu testemunho e encorajá-los a permanecerem firmes na missão. A expressão servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, revela sua dedicação pastoral,
marcada por humildade e sofrimento, mas também pela fidelidade ao ministério recebido de Cristo. Ele destaca que nunca deixou de anunciar o que fosse útil, tanto publicamente quanto de casa em casa. Isso sublinha a dedicação integral de Paulo à pregação, sem se deixar abater pelas dificuldades. Sua atitude pastoral é exemplo de zelo apostólico, caracterizado pela coragem e pela constância. Paulo não fez distinção entre judeus e gregos ao pregar o arrependimento e a fé em Jesus, revelando a universalidade da mensagem cristã. A conversão e a fé são vistas como resposta ao chamado de Deus e caminho para a vida eterna. Esse aspecto reforça que o anúncio do Evangelho não pode ser exclusivo ou limitado a um grupo específico. A partir do versículo 22, Paulo manifesta sua consciência da proximidade dos sofrimentos que enfrentará em Jerusalém, mas não hesita em seguir adiante, impelido pelo Espírito Santo. Ele se declara pronto a enfrentar prisões e tribulações, pois sua vida não tem valor para ele, contanto que cumpra sua missão. Essa postura revela a centralidade da missão em sua existência, colocando o serviço ao Evangelho acima de sua própria segurança. Ao afirmar que não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, Paulo declara que cumpriu plenamente seu papel como apóstolo e pastor. Isso implica responsabilidade e clareza no anúncio da mensagem cristã, sem omissões ou distorções. Sua entrega total é exemplo de fidelidade ao mandato missionário. A postura de Paulo nos convida a refletir sobre o compromisso e a coerência no ministério pastoral e na vivência cristã. Sua humildade e disposição para enfrentar os desafios nos recordam que o seguimento de Cristo implica coragem e entrega total. A Igreja, em sua missão atual, é chamada a manter a fidelidade ao Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Paulo ensina que a vida cristã não é isenta de provações, mas pela força do Espírito é possível manter-se firme na missão. Além disso, a universalidade da pregação recorda que a mensagem cristã deve alcançar todas as pessoas sem distinção. O testemunho de Paulo é um convite para que os líderes da Igreja e todos os cristãos assumam com coragem a missão de anunciar Cristo, sabendo que, mesmo diante das incertezas e sofrimentos, a graça de Deus sustenta e fortalece. Perseverar na fé, mantendo a integridade e a ousadia apostólica, é fundamental para a evangelização no mundo atual. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.